Pronto. Então, agora eu vou apresentar. Pronto. Então, vamos dar continuidade, né, ao estudo do livro Céu e Inferno. É sempre importante o reforço que a gente está fazendo, né, desse livro. Ele compõe o Pentateuco da doutrina espírita, e a gente lança mão de outros livros, né, de outras obras também, para endossarem a nossa fala aqui, né, corroborarem com aquilo que a gente está falando. E aqui só um roteiro de onde a gente está, né, nessa nossa caminhada. Nós iniciamos na segunda-feira passada falar sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. Então a gente já caminhou um pouco aí, né, sobre tudo aquilo que foi dito, que foi construído dentro da nossa história, né, dentro das nossas culturas. E hoje a gente já está falando sobre as penas futuras, que é a primeira parte, né? E depois a segunda parte, que serão os exemplos, né? Inclusive, hoje a gente vai trazer algumas coisas interessantes que reforçam a importância desses exemplos aqui que a gente tem, né, neste livro, tá bom? Então, hoje nós estamos na aula 34, né? As penas futuras segundo o Espiritismo. E quando a gente fala, né, de penas futuras, no item anterior, a gente falou sobre as penas eternas, né? E uma das coisas mais importantes que o estudo desse livro traz e vem nos esclarecer é da não existência dessas penas eternas. Pelo contrário, é o que a gente chama de penas futuras, né? Porque sabemos que aquilo que estaremos galgando nas nossas próximas existências tem muito a ver com aquilo que a gente vem plantando nas nossas existências anteriores, né? Foi até interessante uma fala de Helder ontem na palestra, que às vezes a pessoa fala assim, né? Nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa e eu estou passando por tantas dificuldades, né? Porque eu estou passando por tudo isso, eu mereço isso. E a gente tem que pensar o seguinte, que aquilo que a gente passa hoje não foi plantado hoje, foi plantado anteriormente, né? Então, hoje nós estamos colhendo algumas coisas baseado no que foram as nossas plantações de antes. Então, a gente está colhendo isso, às vezes são coisas que não são tão boas assim, e, paralelo a essa colheita, a gente está fazendo o quê? Novos plantios. E é em relação a isso que a gente precisa se ater, porque é baseado nesses novos plantios de agora que a gente está selecionando aquilo que a gente vai colher lá na frente, né? Então, está muito relacionado com esse plantar e colher, né? A questão das penas futuras. Né? Então, a gente está falando hoje, vamos fechar, né, uma fala sobre esse item da carne é fraca. E o que é esse dizer da carne é fraca? Né? Está muito atrelado com, às vezes, a gente encontrar justificativas, principalmente para as nossas más inclinações, né? Às vezes a gente comete alguma coisa errada e a gente atribui isso a essa fraqueza da carne, digamos assim, foi mais forte do que eu. E às vezes, quando a gente usa esse artifício, é justamente para a gente tirar dos nossos ombros a responsabilidade sobre essa atitude, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, aqui ele traz esse esclarecimento sobre a questão da carne e do espírito, né? E nos dá muito mais responsabilidade, porque sabemos que a carne, né, não tem vontade. Quem tem vontade é o espírito, né? Está tudo atrelado à nossa mente. Então, a expressão vulgar, né, que ele traz, a gente está dando uma continuidade da última aula, né? A emoção transformou-lhe o sangue, né? Como se fosse assim, tudo aquilo que ele sentiu, ele transformou, né, materialmente o sangue, não é tão destituída de sentido quanto se poderia supor, né? Ela tem muito mais razão de ser do que a gente poderia imaginar. Ora, o que poderia transtornar o sangue, se não as disposições morais do espírito? Quer dizer,
confirmando que nós agimos de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com aquilo que nós desejamos. Eu até pus essa imagenzinha aí da nossa cabeça e uma enormidade de sentimentos, né? Então, nós temos essa capacidade e a gente sabe que o nosso corpo, ele percebe isso e ele demonstra todos os sentimentos que nós temos, né? Então, por isso que a gente precisa ser responsável e ser muito atento àquilo que a gente está colocando dentro da nossa casa mental. Então, se eu dou espaço para a ansiedade, se eu dou espaço para a tristeza, o meu corpo vai padecer destes males, né? Porque ele é apenas um instrumento, ele é um instrumento da nossa mente. Né? Então, nós é que controlamos aquilo que a gente coloca, tanto para dentro da nossa cabeça, né, para poder povoar os nossos pensamentos, como, em consequência disso, aquilo que vai acontecer com o nosso corpo. Né? Então, seja isso bom ou seja isso ruim. Né? Então, a gente precisa muito ficar atento a essa condição. Né? Então, pode-se admitir, né, por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é a causa e não o efeito. Né? Então, toda vez que a gente se deparar, ou toda vez que a gente observar as nossas atitudes, né, às vezes de maneira grosseira, de maneira, assim, né, bruta, é porque a gente está se aproximando muito da questão material. Se a gente parasse para poder imaginar, né, como é que seria Jesus na maneira como ele agia com as pessoas, né? Garanto que ele nunca deve ter agido, né, de maneira grosseira, de maneira intempestiva. Por quê? Porque estava alinhado com a natureza dele, né, com a maneira que o espírito dele se encontrava em condição. Então, a gente precisa também estar atento a isso, né? A gente demonstra, como se diz, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que é que nós estamos falando, né? No que é que nós estamos demonstrando. E nós dizemos, em parte, porque há casos em que o físico, né? Ele está fazendo um adendo disso daí. O físico pode influenciar sobre a parte moral, né? Assim como um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, né, algum malefício que a gente tenha, independente do espírito, como seja, ele deu exemplo, né, a temperatura, o clima, os defeitos físicos, congênitos, uma doença passageira. Quer dizer que coisas externas podem influenciar, mas de uma maneira muito breve, né? Na sua essência, como ele vai dar continuidade aqui, isso não atinge. Então, o moral, nesses casos, né, pode ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico. Ele está confirmando esse dizer, né? Mas sem que a sua natureza intrínseca seja modificada, né? Então, a gente procurar justificar os nossos erros por uma fraqueza da nossa carne não passa de um sofisma para a gente escapar das nossas responsabilidades, né? Então, a hora que a gente tentar encontrar alguma justificativa de ter agido de uma maneira incorreta e atribuir isso, né, à nossa parte material, a gente vai estar incorrendo em querendo escapar das nossas responsabilidades, porque primeiro a nossa mente pensou, né? Primeiramente a gente imaginou e a gente projetou e depois o nosso corpo executou, né? Então tudo nasce no pensamento. É igual quando a gente fala assim, eu pensei, mas eu não fiz errado. Então, a gente tem que corrigir até o pensamento, porque se você pensou, você já chegou a colocar pensamentos errados, incorretos, né, dentro da sua cabeça. Né? Então, já é essa outra correção que precisa ser feita, porque o ideal é que a gente nem pense, né? Porque se te der mais um pouquinho de oportunidade, você seria capaz de executar, né? Então, ficar atento à nossa casa mental, né? O tempo inteiro. É vigiar e orar, por isso que fala, né? E a carne só é fraca, olha lá, o que ele acrescenta de importante? Porque o espírito é fraco.
né? Então, isso inverte essa questão que nós estamos polemizando aqui, né? Deixando àquele a responsabilidade de todos os seus atos. Por isso que Jesus sempre falou, a cada um de acordo com as suas obras. É você segundo você. Então, não tem como a gente colocar uma justificativa de que fez algo por conta de alguém, ou fez algo por conta de. Não, foi porque a gente quis realmente, né? E sabendo disso, a gente tem que ficar atento às nossas atitudes, né? A maneira como a gente está programando aquilo que a gente tem feito. Então, a carne, olha lá, ela é destituída de pensamento e de vontade, né? Ela é operacional. Não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante de vontade própria. Né? Se nós não temos a nossa mente operante, o nosso corpo não vale de nada, ele não tem operação, ele não tem como executar, né? Um exemplo muito claro disso é quando às vezes a gente vê alguém, né, que tem a morte cerebral, o corpo dela não adianta de mais nada. Por quê? Porque quem comanda tudo é a nossa mente, né? Então, assim também acontece a projeção do nosso espírito, né? Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade. Então, é o espírito quem vai dar à carne qualidades correspondentes ao seu instinto, né? Então, nosso corpo executa, somos reflexo daquilo que estamos pensando, daquilo que compõe o nosso espírito nessa jornada, né? Assim como um artista que imprime à obra material o cunho do seu gênio, né? Eu acho que não teria melhor exemplo do que esse. Por isso que fala, a cada um de acordo com as suas obras. Né? Aquilo que você executa, aquilo que você faz, está condizente com aquilo que você traz, que você carrega nessa sua história. Né? Então, estando libertado dos instintos da bestialidade, né, no caso do espírito, ele vai elaborar um corpo que não é mais tirano de sua aspiração para a espiritualidade do seu ser. E é quando o homem passa a comer para viver e não mais vive para comer. Então, ele traz uma reflexão aqui, que a gente já fez isso em vários recortes, em outras falas que a gente já teve a oportunidade, de recordar que estamos na nossa melhor encarnação, ou seja, estamos mais evoluídos do que jamais estivemos outrora, né? E é um momento onde a gente vai se afastando desses instintos, né? Então, em um determinado momento lá atrás, a gente estava como aqueles homens lá das cavernas, né? Que só viviam para comer, né? Por quê? Porque era um instinto de sobrevivência. Quando você encontrava algo, você tinha que comer e criar reservas. Por quê? Porque você estava à mercê daquilo que acontecia e daquilo que aparecia, né? E aí, fazendo essa analogia, saindo desse instinto, né? Então, ele foi desenvolvendo sua inteligência, foi aprimorando suas habilidades, né? Foi observando o meio em que ele estava, o seu habitat, e ele começou a fazer essa transformação, né? Então, ele criou ferramentas, ele, pela observação, ele analisou qual era o comportamento dos animais, o que é que acontecia com as plantas de acordo com aquilo que ele fazia. Então, a partir daí, ele aprendeu a caçar, ele aprendeu a plantar. Então, ele foi desenvolvendo certas habilidades e adquirindo determinados conhecimentos que foram permitindo que ele fosse evoluindo nesse processo. Até chegar ao ponto em que nós estamos hoje, né? Hoje a gente não precisa comprar alguma coisa gigantesca porque só vou ter aquilo ali, eu não sei quando eu vou ter de novo outro alimento. Né? Estamos numa condição onde a gente pode racionalizar aquilo que a gente tem. Né? Então, a gente utilizou da nossa inteligência e transformou os nossos recursos, né? Transformamos a natureza a nosso favor. Né? Então, isso, assim como aconteceu com essa analogia da comida, imagina-se que a gente tem que fazer essa analogia com também outras coisas que a gente percebe,
né? A maneira como a gente lida com as pessoas, a maneira como a gente age no nosso meio de trabalho, né? E vai ser muito mais sobre nós e as nossas relações no meio em que convivemos, né? Porque o nosso único objetivo aqui é de fazer o quê? As nossas reformas, né? A maneira como a gente conduz e trabalha com os nossos irmãos, né? E é o que a gente vai demonstrar essa nossa mudança para que a gente possa estar apto, né? Para um mundo de regeneração, para uma proposta muito mais superior do que a gente tem hoje, né? No planeta Terra, em transição. Então, as responsabilidades, a responsabilidade moral dos atos da nossa vida fica intacta, né? Mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Então, por isso que nós podemos fazer nossas reformas, né? De parar para pensar, será essa a maneira como eu estou agindo está condizente com os resultados que eu gostaria de ter, né? Está alinhado com aquilo que eu tenho procurado entender, está alinhado com a proposta que Jesus Cristo espera de cada um de nós, né? Então, ele traz que quanto mais esclarecido for o espírito, né? Então, esclarecido no sentido de entendimento, no sentido de consciência existencial, né? De assumir as responsabilidades que nos cabem, menos desculpável ele se torna. Né? Então, uma vez que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Então, fazer este estudo, como a gente tem feito, está tirando esses véus da ignorância, né? E, ao mesmo tempo, vai fazendo com que nós tenhamos que assumir uma responsabilidade muito maior sobre aquilo que nos acontece e sobre aquilo que nós praticamos, né? Porque não vai adiantar a gente falar que a gente não sabia, né? Não vai adiantar a gente falar assim, eu imagino que eu vou para o céu, a gente já sabe que não tem céu, né? E a gente já sabe que nossa colheita, né? A gente está fazendo uma colheita agora, porque a gente, né, fez determinadas coisas no passado e que hoje estamos também num momento de plantio, então não tem mais para onde a gente correr, né? O que a gente tem que tentar é, dia após dia, ir colocando em prática todo esse conhecimento que a gente está adquirindo, porque também não adianta nada a gente vir tentar aprender alguma coisa e a gente não colocar na prática no nosso dia a dia, né? Aí o irmão se apresenta para mim com uma necessidade, eu tenho condições de ajudar e eu não ajudo, né? Eu tenho uma determinada habilidade e eu não utilizo essa habilidade a favor, né? Então, é sobre aquilo, a maneira como agimos, né, no decorrer dos nossos dias. E aqui ele traz um exemplo bem interessante, que essa lei, ela explica, às vezes, o insucesso da medicina em certos casos que acontecem, né? Desde que o temperamento é um efeito e não mais uma causa, né? Todo o esforço para modificar este temperamento, ele se torna nulo diante das disposições morais do espírito, opondo-lhe uma resistência inconsciente que neutraliza a ação terapêutica, né? Então, por conseguinte, sobre a causa primordial é que se deve atuar. Então, são reflexões que são feitas, às vezes, quando a pessoa passa por algum tipo de enfermidade, ou às vezes ela imagina que ela vai conseguir tratar e resolver aquele problema com remédio, né? E a gente já falou aqui em outros momentos, tanto que é importante que, às vezes, a maioria das causas dos nossos adoecimentos, eles têm uma origem, primeiro, nas nossas questões morais e nas nossas questões mentais, né? Então, a gente precisa encontrar, né, tentar desatar esses pequenos nós, para que a gente possa utilizar as duas coisas, né? Para que o efeito da medicina possa ter muito mais força para essa ação, quando a gente também caminha com a parte dos nossos pensamentos, né? E a gente sabe que a gente ainda é muito frágil nessas questões, né? Nós somos
frágeis, né? É o momento onde a gente vai analisar, às vezes, a nossa pouca fé, aonde a gente não quer dar o braço a torcer sobre alguns sentimentos que a gente ainda tem dentro de nós, né? Então, são reflexões internas, fazem parte das nossas reformas, né? O que eu acho que é mais bacana é porque a cada dia que te é concedido, você tem a oportunidade de rever essa história, né? De abrir uma brechinha para poder tentar resolver mais uma parte, né? Então, aqui foi um exemplo que ele traz em relação, né, dessa atenção de qual causa a gente primeiro precisa, né, dar determinada atenção. E aqui ele traz uma frase que está lá na Revista Espírita, de 1869, né, por Allan Kardec, que ele coloca aqui: dai, né, se puderdes, coragem ao poltrão. Essa é uma simbologia que diz, né, se você der coragem àquele que é covarde e é medroso, você vai ver que os efeitos físicos do medo não mais o atingirão, né? Então, demonstrando que mesmo aquela pessoa, né, que às vezes pode estar fraca e medrosa, se você injetar coragem nela, o medo dela vai se afastar, né? Então, isso prova ainda uma vez a necessidade para a arte de curar, de levar em conta a influência espiritual sobre os organismos, né? E é muito interessante isso, porque a própria medicina hoje já considera, né, a questão da espiritualidade dentro das suas disciplinas, né, no seu contexto acadêmico, porque a gente sabe que isso existe interferência, né, e analisando dessa maneira, a gente vai ter muitos ganhos, né, como eu disse, para potencializar os tratamentos, né, a gente não tem como tratar o corpo isolando ele da mente, se ele tem total influência sobre isso, né? Se a mente é a maneira como a gente se comunica, né? Espiritualmente com até os outros planos, a gente pode ter aí uma grande chave, né? Para que a gente possa encontrar e fechar esses quebra-cabeças que a gente tem dentro da nossa existência, né? Então, essa fala, essa colocação de Allan Kardec é muito bacana, né? Lá de 1869. E aí a gente finaliza o item da carne é fraca, e esse aqui é uma fala bem breve sobre os princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, que depois nós vamos para o Código Penal, né? Então, ele traz que a doutrina espírita, no que se diz respeito às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida, né? Que não é, que ele diz, ele não é um sistema que vai substituir outro sistema, igual a gente estava falando de penas eternas, não, agora não são penas eternas, agora são penas futuras, né? Mas ela veio pela lógica da existência, porque ela se apoia em observações. E essas observações são aquelas que lhe dão plena autoridade. Eu falo que é igual quando a gente está estudando, e aí o professor fala assim: eu quero um embasamento teórico e eu preciso de fontes verídicas, não é assim? Quando a gente quer comprovar, às vezes, a pessoa leu uma notícia, qual que é a primeira coisa que a gente fala? Qual que é a fonte dessa notícia? Né? Ela é uma fonte confiável, né? Ela é uma fonte certa e correta, né? Eu sou professora, então a gente vai analisar lá os TCCs dos alunos, a gente quer saber quais são as fontes que eles utilizaram para essa pesquisa. Então, dessa mesma maneira, se deu, né, toda a codificação e tudo aquilo que se refere às penas futuras, né? Então, ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em estas ou aquelas condições. São essas mesmas almas, partidas da Terra, que vêm hoje, né, que nos veem hoje, iniciar nos mistérios da vida futura, e vêm nos descrever a sua situação feliz ou infeliz, né, as impressões que elas têm, e a transformação pela morte do corpo, completando em uma palavra os ensinamentos do Cristo sobre este ponto. Então, quer dizer, são esses mesmos irmãos que vem para relatar e explicar o que é que a gente tem além desta vida, né?
E isso é tão gratificante de se ver, né? E hoje a gente já ter esse entendimento mais amplo, de saber que a vida continua, né? Eu estou muito ansiosa para a segunda parte, que é onde a gente vai ter os relatos das histórias desses irmãos, né? Aonde eles vão contar todas as suas situações, igual colocou aqui, aqueles que tiveram situações felizes, situações infelizes, justamente para que a gente possa o quê? Nos espelhar nesses exemplos, para que a gente possa ainda o quê? Modificar e repensar as nossas atitudes. E esse ensinamento do Cristo, ele é muito bacana para nós, né? Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, já está dito. Então, é mais uma comprovação, né, da bondade, da caridade de Deus conosco para permitir a reencarnação, porque sabemos que ainda temos muito a percorrer, temos muito a melhorar, e não vai ser só nessa encarnação que a gente teria a capacidade, né, de agora virar anjo. A gente sabe que é impossível uma coisa dessa, a gente precisaria de muito mais tempo para esse desenvolvimento, né? Então, é preciso afirmar que não se trata, nesse caso, das revelações de um só espírito. Lembra que eu falei da fonte, da referência? Então, aqui não é uma fonte só, não. Então, a gente pode ver o quê? Né? Que existem N revelações feitas, né? Nós temos N comprovações sobre essa existência e esse algo mais que a gente tem, né? Então, não se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo, né? Que pudesse deixar se levar pelas aparências ou de uma visão estática de apenas uma pessoa, né? E poderia passar muitas vezes de um reflexo de uma imaginação exaltada, né? Então, nós tivemos aí, nós temos aí a condição, né, da mediunidade, onde vários irmãos, né, podem fazer relatos desse mundo espiritual, né? Desses irmãos que vêm, né, com essa grata satisfação para trazer ensinamentos, para trazer inúmeras formas que a gente pode ter, né, nos influenciar de maneira positiva para que a gente melhore, né, o nosso comportamento aqui, né? Então, não falta, né, exemplos. E trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, né? Assim como temos os mais elevados, também teremos, né, os irmãozinhos inferiores nessa escala, e que por intermédio de tantos médiuns, como eu coloquei, né, vem nos mostrar essa questão. E aí vai mostrar que essa revelação, ela deixa de ser o privilégio de apenas uma pessoa, né? Então, todos podem prová-la e observando-a, né? Sem obrigar-se à crença ou pela crença do outro, né? Então, nós temos aí N demonstrações de como Deus é bom para conosco, né? Com o advento da reencarnação. Ok? E aqui a gente encerra, né, o estudo desta noite. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa? Quer trazer algum exemplo? Se não, só relembrando que a partir da próxima semana, a gente já vai iniciar com o Código Penal da Vida Futura. Então, nós vamos ter várias falas interessantes aí sobre o que é que traz esse Código Penal, tá bom? Então, eu vou parar a gravação.